Então, quais são as fases do ciclo cardíaco? Vou explicar cada uma de forma importante e vou deixar os detalhes de cada uma também. Então, vamos lá então. Bom, primeira fase é a fase de enchimento ventricular. Tá? O que se caracteriza nesta fase? O primeiro evento importante que nós podemos lembrar quando falamos da fase do enchimento ventricular. O sangue, quando chega das veias para o coração, ou seja, o sangue ele vem das veias pulmonares e enche o átrio esquerdo, isso relacionado à pequena circulação. E o sangue chega de todo o corpo no átrio direito pelas veias cava. Então esse sangue, quando chega no interior dos átrios, determinada pressão. E ao chegar dentro desses átrios, a força de pressão, a força da pressão desse sangue é capaz de abrir as válvulas que estão presentes dentro entre o átrio e o ventrículo. Então, primeiro ponto importante, ou seja, o sangue que chega tanto da circulação sistêmica quanto da circulação pulmonar para o interior dos átrios, eles chegam com uma determinada pressão e essa pressão é importante para abrir as válvulas presentes entre os átrios e os ventrículos. Quando nós olhamos a primeira figura cardíaca aí, na imagem à direita, nós podemos observar que essas duas válvulas das quais eu estou falando, as válvulas atrioventriculares direita, chamada de tricúspide, ou esquerda, chamada de bicúspide, elas estão abertas, permitindo que o sangue escoe dos átrios para os ventrículos. E por que a palavra escoar? Nós temos que lembrar que os átrios, eles têm o sangue que passa dos átrios para os ventrículos, em cerca de 80%, ele apenas escoa. Praticamente os átrios não fazem força para que esse sangue passe dos átrios do seu interior para o interior dos ventrículos. Uma pequena parte ainda, ou seja, uma pequena força de contração vai ser importante para que os átrios terminem de escoar todo esse sangue para o interior dos ventrículos. Mas não podemos esquecer que átrios são considerados câmaras de escoamento. Eles são importantes para escoar esse sangue dentro para os ventrículos. E por que esse sangue escoa? Porque esse sangue já chega com uma determinada pressão dentro dos átrios. E aí o que acontece? Bom, um detalhe importante que eu coloco aqui como número 3, as válvulas atrioventriculares estão abertas, mas eu vou lá no número 2, as válvulas aórticas e pulmonares estarão fechadas, ou seja, elas têm que estar fechadas para permitir o enchimento de quem? Dos ventrículos. Então os ventrículos, para se encherem, essas válvulas que são válvulas de saída, são válvulas que permitem que o ventrículo mande sangue para o interior das artérias, tanto para a pequena circulação quanto para a grande circulação. Essas válvulas devem estar fechadas. Bom, e aí? Quando o ventrículo ele se enche em praticamente 80%, os átrios eles precisam se contrair, ou seja, os átrios precisam obrigatoriamente estar em estado de contração. Então eles produzem uma chamada de sístole atrial. A sístole atrial é o evento pelo qual os átrios terminam de mandar o sangue para o interior dos ventrículos. E em média, os livros de fisiologia dizem que isso corresponde a 20% da força em que o átrio tem que fazer para que ele lance sangue para o interior dos ventrículos e termine o enchimento ventricular. Então eu vou fazer uma recapitulação dessa primeira fase, que é a fase de enchimento ventricular. Qual o objetivo dessa fase? Que o sangue que vem da pequena circulação, vem do pulmão, e o sangue que vem da grande circulação para o interior do coração passe dos átrios para os ventrículos. Essa é a primeira característica. Segunda característica, o átrio ele tem que estar relaxado. Ele não pode estar em contração. Então, quando ele está relaxado, ele permite que aconteça uma
um escoamento de 80% do sangue que chega no seu interior para o interior dos ventrículos. E por que esse sangue escoa? Porque ele já chega com uma determinada pressão dentro dos átrios. Terceiro, as válvulas atrioventriculares, ou seja, a tricúspide e a bicúspide, têm que estar abertas. Tem que estar abertas para permitir o fluxo de sangue dos átrios para os ventrículos. O que determina a abertura dessas válvulas? A força, a pressão do sangue. Quarto, como o sangue ele não consegue escoar na sua toda totalidade, ou seja, apenas 80% escoa, 20% deve ser conduzido pela força de contração dos átrios para o interior dos ventrículos. Então, no final dessa fase, tem que acontecer uma sístole atrial. Os átrios têm que contrair para terminar de mandar sangue para dentro dos ventrículos. Ufa! Essa é só a primeira fase, que é a fase de enchimento ventricular. Lembre que essa fase é a fase um pouco mais complicada do entendimento, porque as outras fases são fases mais tranquilas. Então vamos lá para a segunda fase. Bom, nessa segunda fase, esse é um detalhe importante, os ventrículos já estão cheios, certo? E aí, obrigatoriamente, duas condições devem estar acontecendo. A primeira delas é que, com o enchimento dos ventrículos, a pressão dentro desse ventrículo fecha as válvulas atrioventriculares. As válvulas atrioventriculares se mantêm fechadas, por quê? Para evitar que o sangue produza um refluxo de volta para o interior dos átrios. Ou seja, uma vez que o sangue está nos ventrículos, eles não devem voltar para os átrios. Então, a força de sangue dentro dos ventrículos, ela consegue fechar essas válvulas atrioventriculares, elas se mantêm fechadas por um pequeno espaço de tempo. Daí o problema das insuficiências valvares, né? As insuficiências valvares podem permitir o refluxo desse sangue no sentido contrário ao seu caminho, que passa dentro do coração. Mas esse sangue precisa sair dos ventrículos. E para ele sair dos ventrículos, as válvulas semilunares, elas devem se abrir. Deve existir uma força importante para que as válvulas semilunares, elas precisam se abrir. Por que elas precisam se abrir? Lógico, para permitir a saída de sangue dos ventrículos. Lembrando que nós temos duas válvulas semilunares. Uma semilunar aórtica, que vai se abrir para dentro da artéria aorta, e uma semilunar pulmonar, que vai se abrir para dentro da artéria pulmonar. Lembrando que a artéria aorta é onde se inicia a grande circulação e a artéria pulmonar é onde se inicia a pequena circulação. Então, uma parte desse sangue vai ser mandado para todo o corpo através da aorta e uma pequena parte desse sangue vai ser mandada para o coração para os pulmões, através das artérias pulmonares. Então, essa segunda fase ela é chamada de contração isovolumétrica, ou seja, há uma contração forte, vigorosa e importante, com o objetivo de abrir as válvulas semilunares. Tá? E essa contração ela aumenta a pressão no interior das cavidades ventriculares e permite que essas válvulas se abrem, né? Então aqui o texto diz, no início da sístole os ventrículos se contraem, elevando a pressão no seu interior. Quando a pressão ventricular excede a atrial, as válvulas atrioventriculares se fecham e, além disso, as válvulas aórticas ainda permanecem, pois essa força de contração ainda não permite a sua abertura. Então, quando essa contração começa a contrair, começa a fazer uma força importante durante esse período de contração, ela fecha a válvula atrioventricular e, ao mesmo tempo, vai ser fundamental para a abertura das válvulas semilunares. Então, nós temos que lembrar que essa contração isovolumétrica ela tem duas funções importantes. A primeira, manter as atrioventriculares fechadas e, lógico, iniciar o papel de abertura das válvulas semilunares.